Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é sobre um momento da história que basicamente virou o mundo de cabeça para baixo. Uhum. A gente está falando da ponte entre a Idade Média e a modernidade. E isso me fez pensar numa questão que parece central em toda essa história. Para criar algo verdadeiramente novo, é preciso primeiro destruir o passado. É uma pergunta poderosa, e talvez não exista um estudo de caso melhor para explorá-la do que os movimentos que temos aqui nas nossas fontes, o humanismo e o renascimento. Exato. Porque eles se apresentaram para o mundo exatamente assim, sabe? Como uma ruptura, um renascer depois de uma suposta idade das trevas. Exato. Temos aqui uma pilha de artigos, anotações e resumos que pintam um quadro dessa revolução. Nossa missão, então, é usar esse material para a gente entender como essa explosão de criatividade aconteceu. Certo. Tipo, como uma mudança na filosofia, o humanismo preparou o terreno para a genialidade de um Leonardo da Vinci ou para as descobertas de um Galileu. E, no fim, tentar responder essa pergunta: foi uma demolição do velho ou, sei lá, uma reforma com uma fachada nova? Gosto dessa imagem, porque no centro de tudo está uma mudança de arquitetura mental. As fontes são claras. Foi uma transição do teocentrismo, onde Deus é a medida de tudo, O centro de tudo. o centro de todas as coisas, para o antropocentrismo. O fascinante aqui é que essa ideia de colocar o ser humano no centro não ficou só na teoria, não. Não mesmo. Ela foi literalmente esculpida em mármore e pintada em tetos de capelas. Perfeito. Então vamos começar por essa mudança de mentalidade, pelo humanismo. Lendo as fontes, fica claro que foi um movimento intelectual que começou na Itália, lá pelo século XIV. Isso. Mas o que me intriga é, por que ali? Por que naquela época? O que havia de tão errado com o pensamento medieval para eles sentirem essa necessidade de uma ruptura tão drástica? Essa é a pergunta-chave. A mentalidade medieval era muito focada no divino, na vida após a morte e na ideia do ser humano como uma criatura marcada pelo pecado original, né? Certo, o dogma. O conhecimento era rigidamente controlado pela igreja, baseado na fé. Os humanistas olharam para isso e sentiram um certo sufocamento. Eles viam um potencial humano que não estava sendo explorado. E para destravar esse potencial, eles fizeram algo que me parece uma contradição. Os materiais destacam uma obsessão em voltar aos clássicos greco-romanos. Uhum. Isso não é estranho? Para se tornarem modernos e avançarem, a solução foi olhar 1500 anos para trás, para Platão e Aristóteles. Parece um passo na direção contrária. É uma aparente contradição, mas faz todo sentido quando a gente entende o porquê. Eles não queriam copiar a antiguidade. Ah, entendi. Eles queriam usá-la como um manual de instruções, um kit de ferramentas. Naqueles textos clássicos, eles encontraram uma civilização que celebrava a razão, o debate, a beleza do corpo humano, A investigação do mundo. a investigação do mundo natural. Era um modelo de mundo onde o ser humano era o protagonista, não um mero coadjuvante no plano divino. Um kit de ferramentas. Gostei disso. Então, que ferramentas estavam nesse kit? Um nome que aparece o tempo todo nessas anotações é Petrarca. Ele parece ter sido o grande bibliotecário desse movimento, não? Exatamente. Petrarca foi um caçador de tesouros. Ele passou a vida vasculhando bibliotecas de mosteiros em busca de manuscritos perdidos de Cícero, Virgílio, Nossa. outros autores latinos. Para ele, redescobrir esses textos era como reacender uma luz. Mas não era só sobre ler. A educação humanista que surgiu a partir daí valorizava a retórica, a capacidade de argumentar, Certo. a história, para entender as ações humanas, a filosofia, para pensar criticamente. Era uma educação para formar cidadãos ativos, não apenas monges contemplativos. E essa ideia de cidadão ativo me leva a outro nome destacado aqui, Boccaccio. O resumo que a gente tem sobre ele enfatiza o uso do vernáculo, Sim, a língua local. ou seja, o italiano da época, na sua obra-prima, o Decameron. À primeira vista, parece só uma escolha de idioma. Qual é a real importância disso? A importância é imensa. É um ato quase político, sabe? Político? Sim, ao abandonar o latim, que era a língua da igreja e da elite, e escrever na língua do povo de Florença, Boccaccio estava fazendo uma declaração. Ele estava dizendo que as histórias humanas do dia a dia,
com suas paixões, tragédias, comédias. O cotidiano. O cotidiano. Eram tão dignas de grande literatura quanto os textos sagrados. Ele estava validando a experiência humana comum. Foi uma democratização não só do acesso, mas do próprio tema da literatura. Isso muda tudo. E essa rebelião intelectual não ficou só na Itália. Vejo aqui menções a nomes como Erasmo de Roterdã e Thomas More. Como eles se encaixam nesse quebra-cabeça? Eles mostram como o humanismo foi adaptável. Erasmo, nos Países Baixos, usou as ferramentas humanistas, a análise crítica de textos, para examinar a própria Bíblia. Uau! Ele não era anti-religião, mas era contra a corrupção e o dogmatismo da igreja. Ele defendia uma fé mais pessoal, mais racional. E o Thomas More? Já o Thomas More, na Inglaterra, usou o humanismo para crítica social. O livro dele, Utopia, imagina uma sociedade ideal governada pela razão. É o primeiro exemplo de alguém usando a ficção para dizer: olha, a sociedade em que a gente vive não é a única possível. Podemos imaginar algo melhor. Certo. Então, essa mudança de mentalidade é fascinante, mas ainda parece, sei lá, muito abstrata. Coisa de filósofo trancado em biblioteca. Uhum. Onde é que uma pessoa comum, andando pelas ruas de Florença no século XV, veria isso na prática? Como essa ideia de o homem no centro saiu dos livros e foi parar no mundo real? A resposta é: em todos os lugares. E essa é a passagem para o Renascimento. Se o humanismo foi o novo sistema operacional, Boa analogia. o Renascimento foi a interface, os aplicativos, tudo aquilo que se podia ver e tocar. A pessoa comum veria isso na arquitetura dos novos palácios, nas esculturas nas praças, nas pinturas dentro das igrejas. A revolução filosófica se tornou uma revolução estética e científica. E para que tudo isso acontecesse, era preciso dinheiro. Muito dinheiro. Um dos artigos aprofunda bastante a questão do mecenato. Fala de papas, príncipes, mas principalmente de famílias como os Médici. Sim, e é crucial entender que o mecenato não era só um ato de generosidade. Era uma estratégia de poder. Os Médici eram banqueiros, uma nova classe burguesa que não tinha o sangue azul da nobreza. Certo. Como eles legitimavam seu poder? Com cultura. Patrocinar os melhores artistas, encomendar as obras mais espetaculares, era uma forma de dizer: nós somos os novos líderes, e nosso poder se baseia na nossa riqueza, inteligência e bom gosto. A arte virou um branding. A arte se tornou o branding do poder burguês. Exatamente. Faz todo sentido. Ok, vamos falar das obras. Temos uma lista de nomes icônicos aqui: Da Vinci, Michelangelo, Rafael. Mas em vez de só listar, vamos conectar. Um dos resumos descreve Leonardo da Vinci como o homem renascentista por excelência. O que isso significa na prática? Olhando para Mona Lisa, por exemplo, como ela é um documento humanista? Ótima pergunta. A Mona Lisa é a antítese da arte medieval. Os retratos medievais eram rígidos, simbólicos, sem profundidade psicológica. Chapados, né? Isso. Já a Mona Lisa é um estudo profundo da individualidade humana. Aquele sorriso enigmático, a expressão que parece mudar. Leonardo usou sua genialidade técnica, como esfumato, não só para exibir virtuosismo, mas para capturar a complexidade e a ambiguidade da alma humana. A alma humana. E quando a gente olha para os cadernos dele, cheios de estudos anatômicos detalhados, a gente vê a mesma obsessão humanista. Entender o ser humano, por dentro e por fora, como a máquina mais perfeita da natureza. Incrível! E Michelangelo? As anotações aqui falam muito do impacto do Davi. Ah, o Davi. O Davi é talvez a mais pura personificação do humanismo em mármore. O que é realmente genial ali não é só a perfeição anatômica, que já seria impressionante. Não. É a escolha do momento. Ele não esculpiu Davi depois de matar Golias, vitorioso. Como outros fizeram. Como outros fizeram, com a cabeça do gigante aos pés. Ele o esculpiu um segundo antes da batalha. O corpo está tenso, os músculos contraídos, o olhar focado. O momento da decisão. É o momento da decisão, da concentração, onde um ser humano usa sua inteligência, sua coragem e sua vontade para enfrentar um desafio impossível. É a celebração do potencial humano, não da intervenção divina.
Isso muda completamente a forma de ver a estátua. E essa mesma curiosidade se aplicou à ciência. Certo, um dos artigos menciona Copérnico. E isso parece ter sido a maior ruptura de todas. Sem dúvida. Um desafio direto à igreja e a tudo o que se acreditava. Foi um terremoto intelectual. A teoria heliocêntrica de Copérnico, que colocava o Sol no centro do sistema solar, não era só uma correção astronômica, era um ataque filosófico. Como assim? Por séculos, a Igreja e a ciência antiga ensinaram que a Terra era o centro do universo, o palco principal da criação divina. Copérnico, usando matemática e observação, ferramentas humanistas... Destronou a humanidade desse centro físico? Exato. Mas isso não é um paradoxo? O movimento que coloca o homem no centro de tudo, ao mesmo tempo o remove do centro do universo? Exatamente. E é um paradoxo fascinante. Ao remover a Terra do centro, ele abalou a visão de mundo medieval. Mas, ao mesmo tempo, essa descoberta foi a maior vitória da razão humana sobre o dogma. Entendi. Foi como se dissessem, mesmo que a gente não seja o centro físico do cosmos, a nossa mente é poderosa o suficiente para desvendar seus segredos. E foi Galileu que provou isso, né? Foi Galileu, com seu telescópio e seu método experimental, que provou que Copérnico estava certo, pagando um preço alto por isso e se tornando um mártir da ciência livre. É impressionante. Toda essa efervescência artística e científica parece que precisou de uma tempestade perfeita de condições para acontecer, né? Totalmente. A ascensão da burguesia, que a gente já mencionou, a queda de Constantinopla em 1453 e uma invenção que um dos artigos chama de a maior disrupção da época, a imprensa de Gutenberg. É a conexão definitiva de todos os pontos. A burguesia forneceu o capital e a ambição, a queda de Constantinopla, que fez muitos sábios bizantinos fugirem para a Itália, trouxe o conhecimento perdido. Manuscritos gregos Originais de Platão ou de Pitágoras, que o Ocidente não via há séculos. E a imprensa de Gutenberg, por volta de 1450, forneceu a velocidade. Foi a internet da época. A internet da época, gostei. De repente, as ideias humanistas e as críticas à igreja não estavam mais presas a manuscritos caros e lentos de copiar. Elas podiam ser impressas em milhares de cópias e espalhadas pela Europa. Virou viral. Uma tempestade perfeita, sem dúvida. O que nos leva de volta à nossa questão inicial. Juntando todas essas peças, o Renascimento foi essa rejeição radical da Idade Média que eles mesmos proclamaram, ou foi algo mais complexo? Foi, sem dúvida, um movimento que se definiu em oposição à Idade Média. Eles cunharam o termo Idade das Trevas para se posicionarem como a Idade da Luz. Foi um marketing brilhante. Um marketing. Mas, na prática, a relação era mais complexa. Muitos artistas do Renascimento, como Michelangelo, eram homens profundamente religiosos. Eles usavam as novas técnicas humanistas para dar uma nova vida, um novo drama a temas bíblicos. Certo. A ciência renascentista se baseou em conhecimentos que foram preservados em mosteiros medievais. Então não foi uma demolição para construir do zero, foi mais como uma reforma profunda e revolucionária. Que usou partes da fundação antiga. Exato, para erguer um edifício completamente novo e com uma aparência radicalmente diferente. E o legado desse novo edifício é gigantesco. As fontes apontam para a Revolução Científica, a Reforma Protestante, a própria ideia do artista como gênio. Um legado que nos define até hoje. A confiança na razão, a valorização do indivíduo, a liberdade de expressão, a ideia de que o conhecimento deve ser baseado em evidências. Tudo isso tem raízes profundas no solo fértil do humanismo e do Renascimento. Eles não apenas criaram obras de arte belíssimas, eles nos deram uma nova maneira de ver o mundo e a nós mesmos. Então, recapitulando essa nossa análise, a gente partiu da pergunta se a criação exige a destruição. E o que vimos foi uma jornada incrível. Sim. Uma mudança fundamental no pensamento, tirando Deus do centro e colocando o ser humano lá, que não veio do nada, mas da redescoberta de ideias antigas. E essa mudança filosófica gerou uma das mais brilhantes explosões de criatividade da história. Com certeza. Que nos deu não só arte e ciência, mas uma nova definição do que significa ser humano.
Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente viu que o nanismo e o renascimento se definiram em grande parte ao rotular a época anterior como a Idade das Trevas, para justificar sua própria revolução. Eles precisavam de um vilão, Precisavam de um vilão para serem os heróis. uma narrativa de ruptura. Uma narrativa poderosa. Isso me faz pensar no nosso próprio tempo. A gente vive uma era de disrupção tecnológica e cultural sem precedentes, onde o novo é constantemente celebrado e o velho é rapidamente descartado. Sim, como obsoleto. Obsoleto. A questão que fica para se refletir é, ao construir a nossa própria renascença digital e global, qual é a idade média que a gente está rejeitando hoje? E mais importante, ao rotular o passado recente como simplesmente ultrapassado, o que de valioso a gente corre o risco de demolir junto?